nós vamos mostrar a aplicação disso ao estudo das reações, né? Que é basicamente verificar a variação de energia na forma de calor nas reações químicas. Nós vamos ver, então, o que se chama de entalpia de reação, tá? Como a gente tem diversos tipos diferentes de reação, para cada uma, essa entalpia vai receber um nome. Então, para as reações de combustão, entalpia de combustão, que é muito importante, né? Porque mostra a quantidade de calor liberado numa reação de combustão. Isso, para nós, é de fundamental importância, né? Porque a gente utiliza essa energia dos combustíveis para transformá-la em diversas outras formas de energia, né? Nós temos as entalpias de neutralização, por exemplo, em reações ácido-base. Nós temos as entalpias de formação, quando se forma um composto a partir de substâncias simples. Nós temos as entalpias de ligação, que são as energias envolvidas nas ligações interatômicas. Então, diversos tipos diferentes de formas de entalpia, digamos assim, são apresentados e a gente chama isso de termoquímica, né? Talvez seja uma das poucas coisas de termodinâmica que a gente vê no ensino médio, em maior ou menor grau, mas a gente provavelmente vê isso lá no ensino médio, quando tem um curso minimamente razoável de química, tá? Então, lá no Atkins, isso continua no capítulo 6 da edição anterior, ou no capítulo 7 da edição mais recente, tá? E, em seguida, a gente vai terminar falando de entropia e energia livre. Se não der tempo hoje, não tem problema, a gente termina semana que vem, tá? Como esse é um conteúdo mais, né, digamos assim, detalhado e importante, se não der tempo de falar de entropia e energia livre hoje, a gente não fala. Deixa para a semana que vem, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Atkins para mostrar para vocês que a gente continua lá no mesmo capítulo da semana passada. Bom, enquanto está abrindo aqui o arquivo do livro, deixa eu mostrar para vocês as duas equações que a gente usou para a primeira lei na semana passada. Está abrindo já aqui o livro, só um minuto. Bom, vale fazer um comentário, que eu acabei de olhar aqui no livro, sobre as entalpias das mudanças de estado. Coisa que a gente já vem utilizando, a gente já utilizou no estudo de soluções, por exemplo, a gente já utilizou para mostrar o cálculo da constante crioscópica e ebullioscópica, né? Então, a gente também consegue quantificar as entalpias de mudanças de estado, basicamente a entalpia de fusão e a entalpia de vaporização, certo? Que lá na física do ensino médio a gente chama de calor latente, né? Vocês devem lembrar, ou não, né, disso. Mas a gente também tem as entalpias de mudanças de estado, coisa que a gente não vai falar, porque a gente só usa os valores dessas grandezas, tá?
É importante também a gente relembrar do que eu falei na aula passada, do seguinte: entalpia, assim como entropia e energia livre e energia interna, são funções de estado. Então, para essas grandezas que são funções de estado, o que vai importar para a gente é a variação delas, ou seja, o estado inicial e o estado final. Por isso que a gente sempre vai falar em delta. Até porque nós estamos falando em variação de energia. E energia absoluta não existe, só energia transferida, né? Então, a variação é que é importante para a gente, tá? Então, vamos lá. Ó, eu vou compartilhar aqui com vocês. No Atkins, a gente vai ver esse pedaço do capítulo 6, ou 7, repito sempre, dependendo da sua edição, tá? A entalpia nas mudanças químicas, tá certo? Então, a gente vai ver as entalpias de reação, basicamente, tá? Ele começa falando da entalpia de combustão, depois vai falando de outros tipos de entalpia, aqui ainda está na combustão. A relação entre ΔH e ΔU eu vou falar. Entalpia padrão de reação. Lei de Hess. Liberação de calor nas reações, as entalpias de combustão. Enfim, tá tudo aqui no capítulo, tá, gente? Eu não vou ficar lendo isso, eu vou usar mais o quadro para a gente poder agilizar. Até porque essa parte aqui é bem fácil de entender. Então, vamos agilizar as entalpias padrão de formação. Ciclo de Bornabe a gente vai pular, já foi visto. As entalpias de ligação e a lei de Kirchhoff, está lá no finalzinho. Variação da entalpia de reação com a temperatura, é isso aqui, a lei de Kirchhoff. Essa equaçãozinha, tá? Então, para a gente não ficar lendo só o livro, vamos no quadro rapidinho, para a gente dar uma agilizada nessa parte, tá? Bom, então, olha só. No estudo da termoquímica, a gente padroniza a representação das equações químicas, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma reação, reagentes A e B, formando os produtos C e D, e aí no final da equação, a gente vai ter lá ΔH igual a tanto, tá? Isso, quando você indica a entalpia na representação da equação, você tem a chamada equação termoquímica, tá certo? Essa é a maneira mais usual de representar. Problemas em alguns exercícios podem aparecer, em vez de colocar o ΔH no final, repito que essa é a forma mais comum de representar, pode aparecer indicando, por exemplo, uma certa quantidade de calor entre os reagentes. Aí a gente sabe que é calor absorvido, né? Aí é reação endotérmica. Pode aparecer uma certa quantidade de calor entre os produtos. Aí é calor liberado, é reação exotérmica. Mas nessa forma usual de representação, é pelo sinal do ΔH que a gente sabe se a reação é endotérmica ou exotérmica, tá? E aí, no estudo da termoquímica, também é importante a gente entender que se uma reação
é endotérmica no sentido direto, a reação inversa vai ser exotérmica. Isso é bastante óbvio e a gente usa isso, por exemplo, no estudo de deslocamento de equilíbrio, tá? Então, isso aqui é só para lembrar da representação da equação termoquímica e nós temos sempre as entalpias de formação é uma das que a gente mais usa, tá? Entalpia padrão de formação. Sempre que se falar entalpia padrão, isso significa que as condições em que esses valores foram obtidos são 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Vai ter sempre uma bolinha sobre o símbolo do ΔH, indicando que são condições padrão, tá? Então, como que a gente define entalpia de formação? Entalpia de formação é definida como sendo a energia envolvida na forma de calor, claro, na formação de 1 mol do composto a partir das substâncias simples, tá certo? Qual a importância das entalpias de formação para a gente? Esses valores são tabelados e a gente sempre consulta esses valores que são úteis para a gente na hora de calcular a entalpia de uma reação genérica qualquer, conhecendo as entalpias de formação das substâncias. E tendo esses valores tabelados, a gente consegue calcular a entalpia de uma reação utilizando uma fórmula que eu vou botar aqui, que vocês já devem ter usado no ensino médio também, mas antes eu quero só fazer uma observação. Substâncias simples, no seu estado, na sua forma alotrópica mais estável, tem entalpia padrão de formação 0, tá? Isso é uma convenção, isso foi estabelecido. E a partir desse valor 0 é que se calculou os demais tipos de substâncias. Tá? Então, por exemplo, gás oxigênio, ΔH de formação 0. Gás hidrogênio, ΔH de formação 0. Carbono grafite, 0. Então, substâncias simples têm entalpia de formação 0. Então, se isso não for fornecido para você, você já tem que lembrar na hora de fazer um cálculo, tá? Então, esses valores são tabelados. A gente vai usar para calcular a entalpia de uma reação. Normalmente é padrão, tá? Usando a seguinte fórmula. O ΔH de reação é o somatório dos N ΔH de formação do produto menos o somatório dos N ΔH de formação dos reagentes. Essa é a fórmula que a gente usa para calcular a entalpia de reação a partir das entalpias padrão de formação. Eu só quero ressaltar com vocês o seguinte. Essa fórmula só pode ser utilizada para entalpia de formação. Se você tiver entalpia de combustão, entalpia de ligação, você não pode usar essa fórmula aqui, tá? Muitas vezes, isso aqui também é útil para a gente calcular a entalpia de formação de uma substância participante da reação que está sendo estudada, tá? Conhecendo as demais, faltando só uma, e conhecendo a entalpia de reação, a gente também consegue determinar a entalpia de formação, tá?
Mas, de modo geral, esses valores tabelados que a gente consulta são obtidos experimentalmente, tá certo? Fazendo as reações dentro de calorímetros, como já comentei na aula passada, a gente consegue determinar isso, tá? Então, essa fórmula a gente usa para calcular entalpia de reação a partir das entalpias de formação, ok? Deixa eu dar uma olhada para ver se a gente tem alguma questão desse tipo na lista, que a gente já faz logo um exercício como exemplo. Não tem mistério ali, é muito simples. Você consulta na tabela, aplica na fórmula e a equação tem que estar devidamente balanceada, porque a gente usa aquele N, que é o número de mols de cada participante, né? Mas não tem mistério nenhum. Deixa eu ver se eu acho uma questãozinha aqui para a gente fazer rapidinho. Essa aqui não tem. Eu acho que não tem nenhuma questão específica sobre isso, não, porque é tão simples isso, tão fácil de aplicar. Ah, tem umazinha aqui. Para fazer ela, eu já vou falar logo de entalpia de combustão também. Ok? A questão 10. Mas como ela fala de entalpia de combustão, eu vou logo apresentar, digamos assim, a entalpia de combustão, que só muda em termos de definição, gente. O que é a entalpia de combustão? É definida como sendo o calor liberado na queima de 1 mol do combustível, certo? E aí, só para familiarizar vocês ou relembrar, vamos mostrar a equação de combustão rapidamente, tá? Porque é um tipo de reação bastante importante para a gente, como eu já falei. Então, guardem essa fórmula que a gente vai utilizar, tem lá no Atkins. A reação de combustão é uma reação bastante importante, né? Os combustíveis que nós utilizamos normalmente são a base de carbono, contém hidrogênio, talvez o único que não contém hidrogênio seja o carvão mineral, que é carbono puro, né? Mas contendo carbono e hidrogênio, que é o nosso combustível, a reação de combustão é a reação com o oxigênio, que é o comburente, sem o qual não ocorre reação nenhuma de combustão. Produzindo, se a combustão for completa, a partir de combustíveis com carbono e hidrogênio, combustão completa produz dióxido de carbono e água. Se ela for completa, tá? Normalmente, oi. Não, a imagem tá ruim mesmo, acho que é a internet. Aqui tá pra mim também. Tá ruim? É questão de conexão, professor. É a minha conexão? Pô, vou ter que trocar então. Vou botar no nos dados móveis aqui do telefone.
Vamos ver se vai melhorar. Deixa eu ver aqui. Melhorou ou não? Tá um pouco melhor. Acho que com o tempo vai estabilizando. Oi? Eu acho que tá... Isso. Melhorou, professor. Então, beleza. Então, ó, se a combustão for completa, produz gás carbônico e água. Se ela for incompleta, ela vai produzir monóxido de carbono e água ou fuligem, que é carvão e água. Vale ressaltar, pessoal, que nunca há oxigênio suficiente para que a combustão seja completa o tempo todo. Então, na prática dos motores e das reações que a gente promove, né, de combustão, as duas sempre acontecem simultaneamente. Então, monóxido de carbono e fuligem sempre vão ser um resíduo da combustão. Nos problemas que a gente vai precisar resolver, né, em questões que a gente faz, a gente, quando falar em combustão, vai falar em combustão completa. Então, os produtos são CO2 e água, tá? O importante é você fazer adequadamente o balanceamento, certo? E o ΔH desse tipo de reação é chamado de ΔH de combustão, tá bom? Sempre vai ser um valor negativo, porque essas reações sempre são exotérmicas. E aí o calor liberado nelas é usado para converter, né, em outra forma de energia, tá bom? Então, ΔH de combustão é a entalpia da reação de combustão para 1 mol da substância. Esses valores são sempre em kJ por mol, tá? Se você dobra o coeficiente, você tem que dobrar o valor da entalpia, porque é sempre para 1 mol de substância. Se for mais de 1 mol, você tem que multiplicar, tá? Então, só relembrando aqui, reação de combustão. E aí, nesse problema que eu vou resolver com vocês, que eu já vou apresentar lá e vou ler o enunciado, o cara fala da glicose, né? A combustão da glicose é basicamente o que as nossas células fazem. Você tem lá a glicose, C6H12O6, que vai reagir com oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Não estou preocupado aqui com a fase de agregação, não, tá? Glicose, oxigênio, gás carbônico e água são os reagentes. Para balancear, né? 6 carbonos aqui vai ser 6, 12 hidrogênios aqui vai ser 6, e para ajustar o oxigênio eu coloco um 6 ali também. Beleza, balanceei a reação. Aí o cara fala que o ΔH dessa reação é menos 5.000 e não sei quanto. Vamos lá ler o enunciado. Questão 10, ó. O calor padrão de combustão da sacarose... perdão, não é glicose, é sacarose. Vou ter que mudar a equação lá. Para formar CO2 e água líquida, é menos 5.647. Qual o calor padrão de formação da sacarose?
Então é sacarose, não é glicose. Então, voltando e acertando aqui, porque é C12, H22, O11. A sacarose é um disacarídeo, né? Que tem uma frutose e uma glicose. Menos 5.647 kJ. Bom, vamos ajustar primeiro os coeficientes. Aqui vai ser 11, porque tem 22 hidrogênios. Certo? E aqui vai ser 12, porque tem 12 carbonos. Logo, aqui vai ter que ser 12 para o oxigênio também. Né? Porque os 11 daqui são esses. E esses 24 daqui eu coloco 12 aqui para ajustar. Tá? Beleza. Ele está perguntando para a gente qual é o ΔH padrão de formação da sacarose. Nós temos a entropia de reação. Esse aqui tem um ΔH de formação 0, porque é substância simples. Da água, eu preciso consultar nas tabelas, e o do dióxido de carbono também. Da água eu lembro de cabeça, menos 285. Acho que a questão não deu, a gente vai ter que consultar. Quer ver só? Deixa eu ver se tem aqui. Não, não foi dado. Vamos ter que consultar. Então, vou lá no ATKIS, lá nas entalpias de combustão, e vou consultar. Água líquida e gás carbônico. Deixa eu achar o valor aqui. Entalpia de padrão de formação. Dióxido de carbono, menos 393,5. E o da água líquida, menos 285,8. Pronto. Agora a gente joga naquela formulinha. Ó. ΔH de reação vai ser produto menos reagente. Vai ficar 12 vezes o ΔH de formação do gás carbônico mais 11 vezes ΔH de formação da água. Esse é o primeiro termo, tá? Esse é aquele somatório dos N ΔH de formação dos produtos. Menos, agora o segundo termo. Somatório dos N ΔH de formação dos reagentes. Vai ficar uma vez o ΔH de formação da sacarose, que é o que eu quero, porque esse aqui é 0, 12 vezes 0, 0. Então é só resolver essa equação aí, porque esse valor aqui, nós temos 5.647. Então vai ficar assim, 5.647 é igual, fazer essa conta aqui, pegar a calculadora.
que vai dar menos 7.865,8 menos ΔH de formação. Certo? Isso. Então, jogando isso para cá e isso para lá, vai ficar menos 7.865,8 mais, perdão, aqui é menos, tá? Jogando para lá vai ficar mais 5.647. Então, vai dar menos 2.218,8 kJ por mol. Que aqui é para 1 mol de sacarose. Muito fácil, né? Muito simples a aplicação disso. Tá? Não tem mistério nenhum. Só tenha um cuidado de só usar essa fórmula para entalpias de formação. Ok? Tranquilo, né? Tranquilo. Ok. Bom, o outro que eu quero comentar é a entalpia de ligação. A entalpia de ligação, ela é definida como um valor positivo sempre. Por quê? Porque a entalpia de ligação define-se como a energia necessária para quebrar um mol de ligações. Então, se eu quero quebrar ligações, eu tenho que fornecer energia. Logo, energia de ligação é sempre positivo, tá? Claro, se a mesma ligação estiver sendo rompida, é só mudar formada, é só mudar o sinal, porque formação de ligação libera energia. E essa ideia que a gente usa para resolver questões de termoquímica envolvendo energia de ligação, tá? Então, se aparecer energia de ligação ou entalpias de ligação, a gente vai resolver pensando sempre da seguinte maneira. O que acontece nos reagentes? Quebra de ligações. Então, se eu tenho quebra de ligações, isso aqui fica positivo, não é não? Porque eu tenho que fornecer energia para quebrar ligações. E no produto, nós temos formação de ligações. Se forma a ligação, libera energia. Então, nós vamos ter uma parcela negativa. E aí, o ΔH da reação que você quer vai ser a soma algébrica. Tá certo? Qual o problema de usar energia de ligação? Você precisa ver para cada reagente e para cada produto qual é a fórmula estrutural para saber quantas ligações de cada tipo tem, tá? Então, deixa eu pegar uma questãozinha só sobre isso para a gente fazer. Depois a gente fala de lei de Hess e da relação entre entalpia e energia livre. Deixa eu achar uma aqui.
Eu vou ter que pegar de uma prova. Só um minutinho. Não, não é essa. Ó, essa questão 2 aqui, deixa eu apresentar para vocês. Pô, esse computador hoje não está ajudando. Olha só, Jesus. Essa questão 2 aqui, pessoal, ó. O carbeto de tungstênio, WC, é muito utilizado em ponteiras de ferramentas como perfuratrizes, esmeris e lixas para metais, podendo ser obtido pela reação entre o grafite e o tungstênio sólido. Calcule o ΔH de formação desse composto, sabendo que... Ah, não, perdão, não é essa. Essa aí é de lei de Hess. Desculpa. Não é essa é lei de Hess. Não é essa que eu quero. Oh, meu Deus. Vambora. Pô, não estou achando, não acredito nisso. É porque eu não botei nenhuma lista. Pô, desisto, cara. Não estou achando. Se eu não quisesse, essa merda já tinha aparecido aqui.
Não achei, não achei. Vou pegar aqui no Atkins. Ó, vou fazer esse autoteste 6.20 aqui, 6.20B. Deixa eu aumentar aqui. Estime a entalpia padrão da reação na qual metano gasoso reage com flúor para formar difluorometano e ácido fluorídrico. Aí aqui a gente tem os valores das ligações. Então, vamos lá. Primeira coisa é escrever a equação e balancear. Metano mais flúor formando difluorometano e ácido fluorídrico. Essa é a equação, né? Bom, ela não está balanceada. Para balancear, eu vou botar um 2 aqui no flúor e um 2 aqui, certo? Agora está bonito, que eu tenho 4 átomos de flúor e 4 átomos de hidrogênio. Balanceei a equação. Tá. Aí, o que nós temos nos reagentes? A molécula de metano é isso aqui, né? Então, em cada mol de metano, nós temos 4 mols de ligações CH. Então, vai ser 4 vezes a energia da ligação CH mais 2 vezes a energia da ligação no flúor. Certo? E nos produtos, nós vamos ter... O que é a molécula de difluorometano? Tem 2 ligações CH e 2 ligações CF, certo? Então, nós vamos ter 2 vezes CH mais 2 vezes CF mais 2 vezes HF. Aí a gente consulta esses valores nas tabelas, porque isso aí tem que ser fornecido. E faz a soma algébrica. Então, vamos ver se aquela tabelinha do Atkins tem isso. F2, 158. CH. CH aqui eu não estou vendo. HF, 565. CF eu também não estou vendo. Então, teria que consultar. Enfim, já estamos demorando demais com isso. Se vocês entenderam, o valor absoluto é o que menos importa. Então, aqui a gente vai ter um valor mais alguma coisa, aqui um valor menos alguma coisa, soma os dois e obtém a entalpia da reação. Ok? Desculpa aí ter demorado muito nesse exemplo, mas eu tentei achar
um exemplo numérico de energia de ligação e não consegui. Isso aqui é que é o principal. Isso aqui estando certo, os valores são tabelados e têm que ser fornecidos para vocês. Tá ok? Beleza. Bom, agora vamos falar da lei de Hess. A lei de Hess nada mais é do que a aplicação da ideia de que a energia total em um processo termodinâmico que ocorre em um ciclo é zero. Se você sai de um ponto, né, passa por diversas transformações termodinâmicas e retorna para esse ponto, a variação total de energia é zero. E a lei de Hess nada mais é do que uma aplicação dessa ideia. Quando que a lei de Hess é útil para a gente? Quando nós temos uma reação cuja entalpia não dá para determinar diretamente usando um calorímetro. A gente conhecendo outras equações químicas que combinadas podem nos dar respostas sobre aquela que a gente quer, a gente aplica. E isso é chamado de lei de Hess. Se a gente quiser colocar um enunciado nela, a gente pode dizer o seguinte: se um processo, se uma reação química ocorre em etapas, a entalpia dessa reação é igual à soma das entalpias de todas as etapas. Pronto. Tá? Então, nada melhor do que um exemplo numérico da lei de Hess para a gente entender a aplicação dela. Agora eu vou pegar um exemplo numérico da lei de Hess, que tem bastante. Essa é do carbeto de tungstênio. Então, ó, ele está dando para a gente nessa questão as entalpias de combustão do grafite, do tungstênio e do carbeto de tungstênio. E está pedindo a entalpia de formação do carbeto de tungstênio. Vamos lá. A equação que a gente quer é essa aqui. Tungstênio sólido mais carbono sólido, grafite, dando carbeto de tungstênio sólido. Essa é a reação cujo ΔH a gente quer calcular. E ele nos deu as combustões, tá? Combustão. Vou botar assim, ó, dados. Combustão do grafite. Forma de óxido de carbono. Aí a combustão do tungstênio, que forma óxido de tungstênio 6. E a combustão do carbeto de tungstênio,
que forma óxido de tungstênio 6 e CO2. Claro que tem que balancear, deixa eu só confirmar os produtos dessas reações aqui rapidinho. Isso. Aqui eu tenho que botar 3 meios para balancear, né? Aqui eu tenho que botar 5 meios. Certo? Dessa primeira é 800 e... Peraí. Entalpia de combustão do grafite. Essa aqui tem um ΔH de menos 394 kJ. A segunda é menos 840. E a terceira, menos 1.196. É isso. Tá? Bom, nós temos que combinar essas 3 equações aqui de modo a obter essa. Então, assim que a gente trabalha. Ó, eu preciso de 1 mol de tungstênio sólido entre os reagentes. Aqui eu tenho 1 mol de tungstênio sólido entre os reagentes. Então, com essa segunda equação aqui, eu não faço nada. Vou reescrever ela do mesmo jeito. Tá? Eu preciso de 1 mol de carbono grafite entre os reagentes. Aqui eu já tenho 1 mol de carbono grafite entre os reagentes. Vou reescrever ela do mesmo jeito. E aqui eu preciso de 1 mol de carbeto de tungstênio entre os produtos. Aqui eu tenho 1 mol de carbeto de tungstênio entre os reagentes. Então, eu vou inverter a segunda. Quando você inverte, você muda o sinal do ΔH. Certo? Então, vai ficar WO3 mais CO2, dando WC mais 5 meios de O2. Agora você soma. Como é que você soma equações? Você cancela quem está nos reagentes em uma equação e no produto na outra. Então, aqui, ó, 1 mol e meio de oxigênio com mais 1 dá 2,5. Então, vou cancelar o oxigênio. 1 mol de CO2 eu cancelo com 1 mol de CO2. 1 mol de WO3 eu cancelo com 1 mol de WO3. Então, sobrou exatamente o que a gente precisa. Ó. W mais C dando WC. Aqui, a gente não fez nada, então mantém igual. Aqui a gente também não fez nada, mantém igual. Aqui a gente inverteu, então muda o sinal aqui, ó. E soma. O ΔH da reação que a gente quer vai ser esse resultado aí. Menos 38 kJ por mol. Tá? Então, a lei de Hess é isso. É você combinar equações de modo a obter a equação cuja entalpia você deseja determinar. Certo? Nessa combinação, você pode precisar inverter, aí você muda o sinal do ΔH. Multiplicar ou dividir por algum fator, ele faz a mesma coisa com o ΔH daquela equação. E, ao final, somando e obtendo a equação que você deseja, soma as entalpias para achar o resultado. Tá? Tudo bem. Oi? Tudo bem, professor.
pessoal, essa parte de termoquímica ela é bem tranquila. Esses cálculos de entalpias de reação não tem mistério nenhum, tá? Nenhum mesmo. Uma coisa interessante é o seguinte. A relação entre ΔH e ΔU é uma relação importante, tá? Nas trocas de calor, a gente sabe que ocorre o seguinte. Q é igual a C sobre ΔT, correto? Perdão, desculpa. C vezes ΔT, né? Então, C vai ser Q sobre ΔT, onde esse C é a capacidade calorífica, tá? Para os gases, a gente só está estudando, né? Para os gases, CV é a capacidade calorífica a volume constante e CP é a capacidade calorífica a pressão constante. Falamos disso na aula passada, né? Bom, quando você tem volume constante, o trabalho é zero, correto? O trabalho de expansão de um gás é zero sobre volume constante. Então, da primeira lei, nós temos isso aqui, ó, ΔU é Q mais W. Se W é zero, nos processos que ocorrem a volume constante, ΔU é igual a Q. Correto? Então, nos processos a volume constante, CV é igual a ΔU sobre ΔT. Tá? Agora vamos pensar nos processos da pressão constante. Se a pressão é constante, ΔH vai ser igual a Q. A gente já viu isso na aula passada. Então, CP é igual a ΔH sobre ΔT. Ok? Lembrando, a gente viu na aula passada que CP é igual a CV mais E. Ou CP molar é igual a CV molar mais E. Tá? Se não tiver especificado que é molar, você bota NR na frente. Tá? Ok. Vamos substituir agora essa relação aqui, tá? Então, ficamos com, ó, ΔH sobre ΔT é igual a ΔU sobre ΔT mais NR. Vou multiplicar tudo por ΔT para eliminar esse denominador. ΔH é igual a ΔU mais NR ΔT. Certo? Se a pressão é constante, eu posso dizer que ΔH é igual a ΔU mais P ΔV, porque da equação geral dos gases, PV igual a nRT. Então,
P delta V é NR delta T. Beleza, o que a gente acabou de fazer aqui foi só a dedução da relação entre ΔH e ΔU quando há variação de volume. Bom, se não há variação de volume, ΔH é igual a ΔU. Então, a gente pode fazer uma estimativa da proximidade de valores entre ΔH e ΔU, mesmo sem fazer conta. Se numa reação química ocorre formação ou consumo de gás, a gente vai ter um ΔV grande, certo? Logo, ΔH e ΔU vão ser diferentes. Se numa reação o número de mols de gases consumido e produzido for igual, ΔV vai ser zero. Então, ΔH vai ser igual a ΔU. Tá? E qual a importância disso? Se ΔH for igual a ΔU, não importa se o processo está sendo feito a pressão ou a volume constante. A quantidade de calor que esse processo vai liberar ou absorver vai ser o mesmo. Tá? Só isso. Mas eu quero só mostrar para vocês uma questãozinha que a gente faz essa estimativa. Beleza? Essa questão 8 aqui, pessoal, olha. Para qual dos processos seguintes ΔH será significativamente diferente de ΔU? Quando é que o ΔH será significativamente diferente de ΔU? Quando houver ΔV. Quando é que vai haver ΔV? Quando houver ΔN de gás. Tá certo? Quando houver variação no número de mols de gás, vai haver variação de volume. Se gás é produzido, ΔV é positivo. Então, ΔH vai ser bem maior que ΔU. Se gás é consumido, ΔV vai ser negativo. Então, ΔH vai ser menor que ΔU. E se for igual, ΔH é igual a ΔU. Então, vamos ver ali, ó. Primeiro processo. Letra A. Etanol líquido queima em oxigênio para formar CO2 e água. Bom, combustão do etanol, vou botar aqui embaixo, depois a gente... Vou botar aqui embaixo rapidinho, ó. Letra A. C2H6, C2H5OH, mais 3, já estou balanceando a equação, tá? 3 de O2 eita. Ai, meu Deus, esse Word, esse computador. Três de O2
dando 2 de CO2 mais 3H2O, não é isso? Bom, etanol é líquido, oxigênio é gasoso, então no reagente nós temos 3 mols de gás. E no produto? Nessa reação de combustão, a água se forma na fase vapor, né? Se ela se forma na fase vapor, eu terei 5 mols de gases. Portanto, ΔN de gás é 2. Vou botar assim, ΔN de gás é igual a 2. Por quê? 5 mols de gás produzidos e 3 mols de gás consumidos. Então, é 2. Logo, ΔH vai ser maior que ΔU. Na letra B, carbono sólido sublima. Pô, se o carbono sólido está sublimando, ele vai virar gás. Então, está produzindo gás. Se está produzindo gás, também ΔH é maior que ΔU. Letra C, metano queima em oxigênio. Então, metano vai reagir com oxigênio. Para formar a mesma coisa aqui, CO2 e água. Só que aqui serão 2H2O. Considerando que a água está na fase vapor, nós temos 3 mols de gases formados e 3 mols de gases consumidos, porque metano é gás. Então, ΔN de gás é igual a 0. Logo, ΔH vai ser igual a ΔU nesse caso. Certo? E na letra D, óxido de cálcio e gás carbônico se combinam para formar carbonato de cálcio sólido. Pô, óxido de cálcio é sólido, gás carbônico é gás, lógico. Então, a gente vai ter o consumo de 1 mol de gás. Então, ΔV é negativo. Logo, ΔH vai ser menor que ΔU. Tá? Então, a gente pode avaliar pela expressão de ΔH relacionado com ΔU, quando que eles vão ser significativamente diferentes ou iguais. Tá? Isso é bem fácil de fazer. Não tem mistério nenhum. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa aqui. Eu vou dar uma olhada na lista de exercícios. Essa questão 5 é de lei de Hess, tentem fazer, tá? Questão 4 eu fiz, a 3 e a 2 eu vou fazer, a 1 eu já fiz. Dessa primeira lista aqui, tem uma questão que eu quero fazer com vocês. Essa aqui, ó. Essa questão 3. Tá? Quero fazer essa questão 3. Vou apresentar aqui para vocês.
Essa aqui, gente. Veja lá. Essa lista tem gabarito em quase todas as questões, mas essa questão é interessante. Eu vou fazer ela com vocês. Considere as entalpias padrão de formação dos compostos. Então, ele está dando lá metano, oxigênio, gás carbônico e água. E ele fala assim, sabendo que a capacidade calorífica da água, a pressão constante, vale 75,9 joule por mol, e que sua entalpia de vaporização é 40,66 kJ por mol, assinale a alternativa que melhor corresponde ao número de mols de metano necessários para vaporizar 1 litro de água pura, cuja temperatura inicial é 25 graus Celsius ao nível do mar. Então, a gente quer saber quanto de metano precisa ser queimado para conseguirmos vaporizar 1 litro de água pura. Qual a primeira coisa a fazer? Calcular a quantidade de calor necessária para vaporizar 1 litro de água pura, que inicialmente estava a 25 graus Celsius. Então, primeiramente, a água vai ser aquecida de 25 até 100. Depois ela vai ser vaporizada, né? Vai ferver a 100 graus. Depois, com essa quantidade de calor calculada, a gente associa a entalpia de combustão do metano. Precisamos calcular essa entalpia de combustão, e é isso que a gente vai fazer a partir dos dados da questão, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos calcular a quantidade de calor necessária, tá? Então, são 2 etapas. Primeiramente, a água vai ser aquecida de 25 até 100 graus. E depois, ela vai ser vaporizada. E aqui é aquecimento, tá? Nós temos 1 litro de água, ou seja, 1 quilo de água, 55,56 mols, 1.000 dividido por 18, beleza? Bom, aqui vai ser, vou chamar de Q1. MC delta T, ou se você preferir, M Czão delta T, tá? Porque veja que a capacidade calorífica da água não foi dada um calor específico, então eu não uso MCzinho delta T. Foi dada a capacidade calorífica, então é o Czão, tá? Aquilo ali é para 1 mol. Como eu tenho 55 mols, eu multiplico pelo número de mols, tá? Então, esse Q1 vai dar 55,56 vezes 75,9 vezes 75, que é o delta T, de 25 até 100. Vamos calcular isso. Isso aqui dá 316.275,3 joule. Agora vamos aqui, na vaporização. Vou chamar de quantidade Q2. Vai ser ΔH de vaporização vezes o número de mols de água que você tem. Certo? Então, vai ser 55,56 vezes 40,66. O que vai dar
Aqui, ó, eu já vou achar em quilojoule, tá? Dois mil 259,1 quilojoule. Isso aqui dá 316,3 quilojoule. Então, o que? Total vai ser 2.575,4, arredondando, tá? Quilojoule. Tá lá. Tranquilo? Primeira etapa do problema foi feita. Calculei a quantidade de calor necessária para aquecer e vaporizar 1 litro de água, 1.000 gramas. Agora a gente vai calcular a entalpia de combustão do metano. Vamos lá. Combustão do metano, CH4 mais 2O2, dando CO2 mais 2H2O, correto? ΔH de reação vai ser uma vez a entalpia de combustão do gás carbônico, mais a entalpia de formação do gás carbônico, mais 2 vezes a entalpia de formação da água. Olhando lá na tabela, deixa eu consultar aqui, vai ser 393,51, 285,83 vezes 2. Então, isso vai ser aqui, ó, menos 393,51, mais 2 vezes menos 285,83 menos 74,81, que é a entalpia de formação do metano. Fazendo esse cálculo, a gente vai achar um ΔH de combustão igual a menos, vamos lá, fazer a conta aqui. Oitocentos e noventa 890,4 kJ por mol. Então, veja, quando se queima 1 mol de metano, liberam-se 890 quilocalorias. A gente precisa de 2.575. É só fazer a regra de 3, né? Então, vou pegar isso e vou dividir por 890,4. – 2,89 mols. Aproximadamente 2,9 mols de metano a gente vai precisar queimar para vaporizar 1 litro de água que estava a 25 graus Celsius inicialmente. Tem uma questão parecida com essa na lista de exercícios, tá? Onde eu peço para você calcular a massa de metano necessária para aquecer uma sala de volume não sei o que, não sei o que. Depois eu vou fazer ela com vocês, tá? Ela dá um trabalhinho, porque tem que fazer um monte de conversão, tem que calcular a densidade do ar, mas não tem nada de extraordinário. Depois eu faço ela com vocês, ok? E eu vou fazer mais uma
para a gente encerrar. É melhor porque não fica saturando demais vocês com muita informação, tá? E aí, na semana que vem, a gente termina falando de entropia e energia livre, faz mais uns exercícios e fecha termodinâmica. Tem uma que eu quero fazer com vocês. Eu tinha passado por ela aqui, está nessa lista aqui. Deixa eu compartilhar. Eu fiz uma parecida na semana passada, mas eu quero mostrar outra hoje. Aqui está falando muito de entropia, tem muita questão de entropia. Olha essa questão 9. Essa aqui é legal. Vou fazer ela em vez da outra. Que aí depois, na semana que vem, eu faço mais que eu falo de entropia. 100 gramas de água líquida foram aquecidos utilizando o calor liberado na combustão completa de 0,25 gramas de etanol. Sabendo que a variação de temperatura da água foi de 12,5 graus Celsius, assinale a alternativa que apresenta o valor correto para a entalpia molar de combustão do etanol. Considere a capacidade calorífica da água, 4,18 kJ por quilo por grau Celsius, e que a energia liberada na combustão do etanol foi utilizada exclusivamente no aquecimento da água. Beleza. Vamos fazer essa, então, para fechar. Então, olha só, a gente vai queimar 0,25 gramas de etanol e vai aquecer 100 gramas de água. Esses 100 gramas vão sofrer uma variação de temperatura de 12,5 graus. A partir daí, a gente calcula essa quantidade de calor e associa com a massa de etanol que foi queimada. Em seguida, a gente faz para 1 mol de etanol, que é isso que ele está perguntando. Ó. Qual é a entalpia de combustão do etanol? Opa, peraí. Entalpia molar de combustão do etanol. Então, vamos lá. Que é igual.
Nessa questão, deixa eu só confirmar se ele deu o calor específico ou a capacidade calorífica. Eu acho que foi o Czão. Capacidade calorífica. Então, a gente vai multiplicar pelo número de mols. Ah, não, ele deu massa, deu por quilo. Quilojoule por quilo. Então, a gente pode botar massa em quilo. Então, vai ser 0,1 quilos vezes 4,18 quilojoule por quilo por grau Celsius vezes 12,5 graus Celsius. Tá? Então, nós vamos achar essa quantidade de calor em quilojoule. Beleza? 0,1 vezes 4,18 vezes 12,5. 5,225 quilojoules. Essa é bem facinha. Bom, essa foi a quantidade de calor liberada por 0,25 gramas de etanol. Que tem massa molar de 46 gramas por mol. Então, 46 gramas vai nos dar o ΔH de combustão dele. Só isso. (961,4 quilojoule). Claro que é negativo, porque a entalpia de combustão é sempre negativa. Muito fácil essa, né? Muito fácil. Bom, pessoal, então, por hoje a gente para por aqui, tá? Na semana que vem a gente fecha o conteúdo de termodinâmica, faz mais um monte de exercícios, e aí depois a gente discute cinética. Eu